Oi, gente! Vamos para a parte 2 aí da nossa aula sobre a introdução ao comércio internacional. A gente parou, né? A gente falou um pouquinho aí sobre o que é comércio internacional, sobre a classificação dos países, que foi o último ponto que a gente comentou na última aula, e a gente está chegando num ponto muito importante, que é algo que auxilia muito a economia dos países, que são os blocos econômicos. Eu tenho certeza que vocês devem ter estudado isso aí lá em geografia, lá no ensino médio. O que são os blocos econômicos, gente? Os blocos econômicos são acordos, né, que são realizados entre os países para que eles possam ter vantagens ali na comercialização de produtos entre eles. Tá? Isso para possibilitar o crescimento econômico do país, para que eles fiquem mais fortes, para que eles fiquem com uma economia mais forte frente a outros países, a outros grupos de economias, a outras regiões, né? Esses grupos econômicos, eles passam por um processo de maturação, certo? Funciona como se fosse assim uma amizade, entre aspas, né? Quando você começa a conhecer aquela pessoa, e aí a partir do momento que você vai tendo mais interação com aquele amigo, ele se torna seu melhor amigo. É mais ou menos assim, né? Primeiro aí, quando os países começam a se conhecer, né? Vamos dizer, o primeiro estágio é o que a gente chama de zona de livre comércio. A partir daí, a gente vai para o segundo estágio, que é a união aduaneira. Então, aí os países já estão mais próximos, assim. Sabe aquela sua amiga que às vezes você já começa a emprestar uma roupa, emprestar alguma coisa, assim, mais ou menos isso aí. Aí depois a gente passa para o mercado comum. Aí depois a gente tem a união econômica e a integração econômica total. Né? Eu vou parar de comparar por aí, porque se a gente chegar nessa comparação, integração econômica total, dá a entender aí que dá para você compartilhar até o marido, né? Então, vamos parar por aqui. Essa comparação boba que eu criei. Mas, assim, os países, eles começam mesmo com uma associação, vamos dizer, no nível mais superficial, e a partir do tempo vai passando, né? Eles vão se integrando de uma maneira maior, certo? E a gente vai ver cada um desses tipos aí, como que funciona. Gente, tem um pernilongo aqui. Ai, acho que eu peguei. Que não tá deixando eu falar. Certo. O primeiro estágio aí, então, é a zona de livre comércio. O que tem nesse estágio? Esse primeiro estágio geralmente a maioria dos blocos econômicos começam com esse estágio, né? E o objetivo principal de fazer um acordo como sendo uma área de zona de livre comércio é eliminar ou diminuir as barreiras alfandegárias e tarifárias para importação ou exportação que ocorra dentro daquele período, dentro daquela área daqueles países, certo? Então, o que acontece? Suponhamos que o Brasil e a Argentina façam parte de um bloco econômico que é uma área de uma zona de livre comércio. Então, significa que eu posso vender meu produto para a Argentina pode comprar o meu produto e a gente não vai pagar imposto, aqueles impostos específicos da importação, certo? Além disso, a burocracia para fazer essa exportação e essa importação é muito menor do que se eu for comercializar com um país da Europa, por exemplo, certo? Então, o que acontece? Os países se unem dentro do bloco econômico, sei lá, 5, 6, 7, 10, 20 países dentro daquele bloco, e todos aqueles países que participam do bloco vão poder, quando o bloco é uma área de livre comércio, né, vão poder comercializar entre si sem pagar impostos ou taxas, e com uma burocracia muito mais facilitada do que para uma importação, uma exportação normal. A próxima fase, assim, o próximo estágio de um bloco econômico, gente, o bloco econômico não necessariamente ele vai passar por todos esses estágios. Tem bloco econômico que nasce só para ser uma zona de livre comércio e ponto, tá? Agora, alguns blocos econômicos, eles têm uma tendência de ir aumentando aí essa integração entre os países, tá? Como é o caso que aconteceu com a União Europeia. A União Europeia é um exemplo de bloco econômico que sempre fala muito no jornal, né, em reportagens, assim, eu já falei para vocês assistirem em jornal para vocês ficarem por dentro aí dos assuntos que a gente está falando, né, a União Europeia aconteceu isso, mas a gente vai falar da União Europeia já já.
Voltando aqui para o próximo estágio aí do bloco econômico, a gente tem o estágio de união aduaneira. O que é a união aduaneira? União aduaneira é quando, além desse livre comércio que já tem entre os países adotam o que a gente chama de tarifa externa comum, ou TEC. O que é essa TEC? Essa TEC, gente, é uma tabela onde a gente tem qual que é a tarifa de impostos que os países devem adotar para qualquer produto que vai vir de outro país, independente desse país ser ou não integrante do bloco econômico. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Já já a gente vai falar do Mercosul. O Brasil faz parte do Mercosul, e o Mercosul é um tipo de bloco que é caracterizado pela União Aduaneira. Vamos pensar assim. Então, os países do Mercosul, eles adotam essa TEC. Então, os países do Mercosul são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, qualquer um desses países, suponhamos que eu vou comprar um vinho lá da Itália, e eu aqui no Brasil, certo? Então, esse vinho, ele vai pagar um imposto para ser importado, suponhamos, de 12%. Gente, eu estou chutando, não tenho a mínima ideia qual que é o valor do imposto, mas suponhamos. Se a Argentina for importar um vinho, sei lá, da Itália também, ou da Alemanha, ou de Portugal, de algum outro lugar, esse vinho, o produto vinho, também vai ter essa mesma taxa de 12%. Por quê? Porque está estabelecido lá na tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum, ela é uma tabela onde está especificado o valor do imposto de cada produto. Então, por exemplo, eu falei do vinho. Suponhamos um outro produto, carro. Eu vou importar um carro. Tanto o Brasil, quanto a Argentina, quanto o Paraguai e o Uruguai, que fazem parte do Mercosul e adotam essa mesma TEC, qualquer um deles que for importar um carro vai pagar aquela tarifa que consta lá na TEC. Então, se lá na TEC está falando que a tarifa para importação de carro é 30%, então qualquer um desses países, se importar carro de qualquer lugar do mundo, esse carro, né, vai ser taxado com uma tarifa de 30%, por exemplo, que é o que está lá, certo? Então, esses países adotam uma tarifa única, tá certo? E por que isso? Mas por que eles fazem isso? Justamente, gente, na verdade, assim, o bloco econômico, ele é formado para tentar fortalecer a economia dos países que pertencem àquele bloco, certo? Então, por exemplo, é muito melhor e é muito mais vantajoso para o Brasil, por exemplo, importar um carro da Argentina, que ele não vai pagar imposto, do que de outro país. Então, a ideia é fortalecer o vínculo entre os países. A partir do momento que eles adotam essa tarifa externa comum, é para que, assim, incentive esse comércio dentro dos blocos. Você pode comprar de outro país, claro, deve comercializar com outros países, mas os países eles vão ter a mesma taxa de importação, os mesmos impostos, e isso não vai, vamos dizer, ser uma dificuldade para nenhum país, isso não vai prejudicar o comércio com os países ali dentro do bloco. E os outros países do mundo, entre aspas, sabem que qualquer um dos países que fazem parte daquele bloco, eu estou dando exemplo aqui do Mercosul, né? Então, qualquer país que for vender produto ou para o Brasil, ou para o Paraguai, ou para o Uruguai, ou para a Argentina, vai saber que aquele imposto que eles vão pagar é o mesmo, independente do país, certo? Mais ou menos nesse sentido. O próximo passo, o próximo estágio aí dos blocos econômicos é o mercado comum. O que é o mercado comum? O mercado comum é quando o bloco econômico ele já deu mais uma avançada aí nesse nível de integração, certo? E essa integração vai muito além do comércio. Por quê? Porque envolve a livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital, money, dinheiro e trabalho. Quem aí já viu falar de pessoas daqui, estudantes, né, daqui do Brasil, que vão estudar na Europa, né, ou pessoas que vão passear na Europa, né, não precisa estudar, vai passear na Europa, e faz um tour pela Europa. Eu visitei 10 países, eu visitei 8 países, eu visitei não sei quantos países de trem, de ônibus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê, gente? Porque a Europa, né, praticamente toda a Europa, não toda, mas quase,
faz parte da União Europeia e a União Europeia é um tipo de mercado comum. Então, a gente tem a livre circulação de pessoas, não só de pessoas, de produtos, pessoas, bens e capital e trabalho. Então, se eu dou uma entrada, por exemplo, se eu viajo para Portugal e eu quero viajar pela Europa, se eu consigo a minha autorização, visto tudo para entrar em Portugal, de Portugal eu posso ir para a Europa inteira, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? O mercado comum. O próximo passo de integração é a união econômica. Além de tudo que já tem ali no mercado comum, os países que pertencem a esse acordo econômico, a esse bloco econômico, que tem uma união econômica, as políticas econômicas desse país, eles são unificadas. Há estabelecimento de uma autoridade central, como o caso que aconteceu com a União Europeia, que ela criou o Parlamento Europeu. É como se fosse, gente, tipo uma Câmara dos Deputados, um Senado Federal, que a gente tem aqui no Brasil. Só que imagina que esse Senado, que essa Câmara dos Deputados, pertence a vários países. É mais ou menos isso. Então, lá na União Europeia foi criado esse Parlamento Europeu, onde a gente tem vários representantes dos governos ali dos países que vão fazer não esse governo, mas vão estabelecer algumas regras, leis, normas para todos os países, tá? Para todos os países que pertencem no bloco, né? E, gente, o último estágio de integração aí de um bloco econômico é a integração econômica total. Gente, só a União Europeia, o único bloco econômico que está nesse patamar é a União Europeia, tá? Que além de todas as regras que a gente já falou antes, os países que pertencem a esse bloco econômico adotam o que a gente chama de moeda única. Quem sabe aí qual que é a moeda única da União Europeia? Esse símbolozinho que está aqui, ó, é o euro, certo? Além disso, a criação de um banco central do bloco econômico, que no caso da União Europeia é o Banco Central Europeu, certo? Tranquilo? Gente, aqui eu coloquei alguns, gente, só alguns mesmo, tá? Dos principais blocos econômicos que a gente tem. Mas na frente eu tenho um mapinha onde a gente vai ver praticamente todos. Mas aqui eu coloquei algumas características e alguns países de alguns principais blocos econômicos. A gente tem a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, onde a gente tem vários países que fazem parte ali, são países que têm fronteira ali, que tem suas divisas com o oceano, com o lado do Oceano Pacífico. Entre eles, Austrália, Canadá, Chile, China, Singapura, Coreia, Estados Unidos, porque os Estados Unidos, gente, ele pega tanto o Atlântico quanto o Pacífico, se a gente olhar lá no mapa, tá? E vários outros países aí. Esse bloco econômico foi fundado em 1989 e o tipo de acordo que existe entre eles é o acordo é uma área de livre comércio, somente. Tá bom? Gente, a gente vai perceber que a maioria dos acordos econômicos aqui começaram mais ou menos na década de 80, 90, justamente por causa do que a gente falou na aula passada, por causa da globalização da economia e abertura dos mercados e abertura das fronteiras dos países para a comercialização de produtos. A gente vai perceber isso aqui agora nos blocos econômicos, tá? Com exceção de alguns. Esse, por exemplo, foi criado na década de 60, em 1967, na Tailândia. É a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. E aí tem alguns países aí, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Singapura, Tailândia e Vietnã. É um tipo de bloco somente de área de livre comércio, e ele foi criado justamente tentar integrar os países ali da Ásia, possibilitar o maior crescimento e desenvolvimento daquela região. Um outro bloco econômico muito famoso é o NAFTA. O que significa NAFTA, né? NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Gente, vocês vão ver, os outros ali não estavam o nome, né? Mas a maioria tem o nome em inglês, tá? Então, NAFTA deriva de North American Free Trade Agreement, que significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá? Então, aí fazem parte os países que fazem parte da América do Norte. Canadá, Estados Unidos e México. Ele foi fundado, esse bloco, em 1994,
É um acordo somente de livre comércio, porque imagina se fosse um acordo aí onde tivesse a livre circulação de pessoas, nossa, os Estados Unidos ia só ter mexicano lá, né? Já tem muito mexicano nos Estados Unidos, então se fosse um acordo de livre circulação de pessoas, na época do Trump, o Trump com certeza ia desfazer esse bloco aí para evitar que os mexicanos entrassem lá nos Estados Unidos, né? Então, é um acordo somente de livre comércio, tá? E a gente chega aí no Mercosul, que é o bloco ao qual o Brasil pertence, né? Ele existe desde 1991 e fazem parte aí Argentina, Brasil e Uruguai. A Venezuela, gente, ela chegou a entrar no Mercosul, tá? Mas desde 2016, ela tá suspensa porque ela descumpriu o seu protocolo de adesão. Tipo assim, ela entrou em processo de adesão, mas ela, pela questão das ditaduras lá na Venezuela e dos problemas políticos lá, a Venezuela acabou tendo que deixar o bloco aí. Todos os demais países aqui da América do Sul, eles estão vinculados ao Mercosul como estados associados, eles não são estados membros, né? Eles não são países membros, eles são associados. A Bolívia, né, com exceção da Bolívia, que a Bolívia ela está tentando entrar no Mercosul e ela está em processo de adesão, certo? Algumas peculiaridades aqui do Mercosul na vida do cidadão. O Mercosul, gente, ele aqui eu coloquei, não, aqui eu não coloquei. Mas o Mercosul, ele está no segundo estágio aí da integração econômica, tá? Ele não é só uma área de livre comércio. O Mercosul, ele deixa eu voltar aqui no estágio só para a gente ver. Aqui. O Mercosul, ele está aqui no segundo estágio, ele é uma união aduaneira. Quando ele foi criado, gente, o objetivo inicial era que ele chegasse no mercado comum, tá? Mas ainda não chegou no mercado comum. Tanto que o nome do Mercosul, gente, é Mercado Comum do Sul. Mas ainda não chegou nesse nível aqui. Ele está aqui no estágio da União Aduaneira, né? Eu imagino que os governantes aí ainda têm o objetivo de chegar no mercado comum. Mas ele ainda está aqui no segundo estágio, tá? Mercosul. Então, não, a próxima. O Mercosul, então, na vida do cidadão. Só para a gente ver que realmente o acordo vai um pouquinho além só do comércio, né? Mas os cidadãos, né, que residem tanto no Brasil, na Argentina, no Paraguai e Uruguai, como nos demais países da América do Sul, que fazem parte do Mercosul como associados, não precisa de passaporte ou visto para andar pelos países aí da região. Então, por exemplo, se você quiser ir lá no Paraguai fazer umas comprinhas, você não precisa te dar passaporte, não. Né? Se você quiser ir lá comprar moamba, você pode só levar sua carteira de identidade que você consegue entrar lá no Paraguai, tá? Eu, inclusive, já fiz isso. Eu já fui lá no Paraguai, atravessei lá a fronteira de Foz do Iguaçu, fui lá, comprei umas coisinhas, né, e voltei. Tipo, fui de manhã e voltei depois do almoço para comprar umas coisinhas lá no Paraguai. Inclusive me pararam, eu fui de ônibus, né? Aí pararam eu lá dentro do ônibus, olharam minha mochila para ver se não tinha nada lá ilegal, para ver se eu não tinha deixado de pagar imposto, nada, mas eu acho que estava praticamente tudo certo ali, né? Mas então a gente pode fazer isso com qualquer país aí da América do Sul, porque eles também são países associados aí do Mercosul. Além do mais, gente, entre os países que fazem parte do bloco, quer dizer, os 4 países, né, tem um acordo de residência que é um trâmite facilitado para que eu vá morar em outro país, certo? Além do mais, existe um acordo multilateral da Seguridade Social. O que significa isso? Suponhamos que, por exemplo, gente, aqui não é comum porque a gente mora fora de zona de fronteira, mas para aquelas cidades que são à margem ali do outro país, então, por exemplo, a gente tem várias cidades que fazem praticamente divisa com a Argentina, fazem divisa ali com o Paraguai. Essas cidades da divisa, acontece muito de uma pessoa morar no Paraguai, mas trabalhar no Brasil, uma pessoa morar no Brasil e trabalhar no Paraguai. Assim como, por exemplo, eu moro aqui em Três Corações. Tem várias pessoas de Cambuquira que vêm trabalhar aqui, daqui de Três Corações que vai trabalhar em Varginha e por aí vai, né? É mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Essas pessoas do outro país que trabalham dentro do Brasil, ou vice-versa, eles têm acesso ao INSS. Aqui a gente
conhece como INSS, né? Eles têm acesso aos processos de seguridade social, licença saúde, aposentadoria, essas coisas, tá? Isso não é uma coisa muito comum. É quando a gente tem um caso de um imigrante que trabalha em outro país. O último item aí que interfere na vida do cidadão, que eu tenho certeza que às vezes vocês já ouviram falar de pessoas que fazem isso, é a questão da integração educacional. Os países que são membros aí do Mercosul, eles têm aí uma facilidade, gente, para promover a validação dos diplomas e o reconhecimento de estudos que foi feito em outro país. Eu tenho um filho de uma aluna minha, de uma ex-aluna minha, ele foi estudar na Argentina para fazer medicina lá, porque né, aqui é um pouco mais complicado, e lá tem um processo um pouco mais facilitado, ele foi para lá para estudar, e aí quando ele voltar para cá, ele vai ter um processo facilitado para ter essa validação desse diploma e desse certificado de conclusão de curso. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de pessoas que fazem isso, né? Então ele impacta não só no comércio, mas na vida também das pessoas que fazem parte aí do país. Ai, gente, esse slide aqui ficou repetido, hein? Esse slide aqui é o que estava repetido lá atrás. Eu já falei sobre ele. Já sim, tá? Então, pula esse slide, vamos para o próximo. União Europeia. União Europeia. A União Europeia, como eu falei, é o bloco que tem a maior integração possível aí, né, dos blocos econômicos, já chegou no nível máximo aí de integração. Ele é formado por 28 países, gente, praticamente todos os países da Europa, quase todos os países da Europa, né? E ele é um bloco mais antigo, né? Ele surgiu pela necessidade dos países aí levantarem sua economia depois da destruição que foi causada na Europa por causa da Segunda Guerra Mundial. Quem gosta de assistir filmes aí de guerra pode ver que a Europa ela foi devastada pela guerra, né? Principalmente ali a área da Alemanha, né? Mas outros lugares também, França e outras regiões ali da Europa foi devastada, né? Muitos países, né? Acabaram entrando ali na guerra também. E aí foi uma maneira de levantar a economia desses países, foi eles se juntarem e formar a União Europeia. Né, a moeda que existe lá, então, é o euro, mas, gente, não é porque a União Europeia adota o euro que significa que todos os países que pertencem ao bloco são obrigados a adotar a moeda única, não, tá? Tem alguns países que não adotam o euro, tá? Aqui tem uma observação interessante, porque recentemente a Grécia, a Espanha e alguns outros países passaram por algumas dificuldades financeiras, e assim, por que eles não faliram, por que eles não estão numa situação pior, justamente pelo fato de estarem dentro ali da União Europeia, porque isso dá proteção para eles, apoio financeiro, né? Então fazer parte de um grupo econômico é uma coisa muito importante aí para a sustentabilidade da economia desses países. Como eu falei, é o único grupo que possui aí essa integração econômica total. Alguns países não adotaram o euro como moeda oficial, certo? E os países que adotaram o euro como moeda oficial são a Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Grécia, Espanha e Eslovênia. Aqui, gente, tem uma fotinha aí do mapa do mundo aí, mostrando os principais blocos econômicos. Aí aqui tem alguns que eu falei e alguns que eu não cheguei a comentar, né? A gente tem aqui o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, a Comunidade Andina, que são os países dos Andes, né? A União Europeia, Mercado Comum Centro-Americano, o NAFTA, que a gente falou aqui da América do Norte, SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Central, que é esse daqui, azulzinho, e a SCO, que é a Organização de Cooperação Econômica, que esse daqui, gente, são alguns países que deixaram a antiga União Soviética, que hoje é Rússia, e mais vários países aqui, a maioria desses países estão nesse bloco, e em alguns países aqui da Ásia também. E aqui, mais alguns grupos, a PEC, que é a Cooperação da Ásia do Pacífico, que eu mostrei para vocês, esses países aqui e esses aqui, o Pacto de Visegrad, que é alguns países aqui da Europa, a ECOWAS, que é a Comunidade Econômica dos Estados do Oeste da África,
a COMESA, Mercado Comum dos Países do Leste e Sul da África, e a OSDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são vários países, que são os países que estão em branco aqui, tá? Que fazem parte. Na verdade, gente, não é que os países que estão em branco, não. Ah, tá, são os países que estão com um contorno meio cor-de-rosa. O Brasil, gente, não faz parte, mas o Brasil, desde que o Bolsonaro entrou no poder, ele está tentando entrar nesse bloco aqui, tá, gente? Ele estava contando com o auxílio do Trump para entrar nesse bloco. Recentemente teve um episódio sobre isso, inclusive ele perdeu alguns acordos econômicos porque ele fez algumas coisas lá que não podia para tentar entrar nesse bloco aqui, tá? Se alguém tiver mais, se alguém gostar desse assunto, quiser pesquisar sobre isso, sobre a entrada no Brasil na OECD, né? Pode pesquisar que tem bastante coisas recentes sobre o processo de ingresso do Brasil nesse bloco econômico aqui, tá bom? Tá, o Brasil, gente, participa de outros blocos, vamos dizer, políticos, não necessariamente bloco econômico, onde tem integração, tá? Esses blocos aqui, esses dois que eu coloquei aqui, são blocos mais de discussão política mesmo, tá? Que são os BRICS e o G20. Quem gosta de assistir jornal aí também com certeza já ouviu falar. E como eu falei para vocês, por favor, assistam bastante jornal aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre comércio internacional, tá? Porque a gente sempre tem notícias relacionadas a isso. O que é os BRICS? BRICS, gente, o significado de BRICS são as iniciais dos países que fazem parte desse agrupamento político e econômico aí, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Porque o S, porque em inglês é South Africa, não África do Sul, tá bom? Então é o agrupamento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países são países, gente, os países que a gente chama em desenvolvimento, ou países emergentes, que estão crescendo, né, muito rapidamente, aí, se destacando dos outros, ainda não são países desenvolvidos, mas eles têm esse grupo de cooperação, de conversa, de política, de diplomacia, para tentar melhorar aí a atuação deles no cenário internacional. O G20 é um fórum, né, informal, tem várias reuniões do grupo do G20 para fazer diversas decisões, e ele reúne países, tanto os países lá, os desenvolvidos, né, quanto países emergentes, para discutir assuntos chaves aí relacionados à política e à economia global, tá? Então, o Brasil também faz parte aí desse grupo, tá bom? Dentro ainda aí do comércio internacional, para a gente ir chegando ao final aí do nosso assunto, aí dessa nossa introdução, a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que a gente tem os acordos econômicos para tentar fortalecer as economias dos países, a gente tem também algumas barreiras que os países impõem aos outros para impedir a entrada de produtos que vêm de outros países e que possam afetar a economia. Essas barreiras a gente chama de barreiras comerciais, e a gente tem dois tipos, barreiras que são tarifárias. Essas barreiras que são tarifárias são barreiras, como o próprio nome diz, de tarifas, né, que envolvem dinheiro. Como, por exemplo, imposto de importação, de exportação, cotas tarifárias de exportação, cotas tarifárias de exportação. Então, por exemplo, um país que não quer que um determinado produto seja importado por ele, o que vai fazer? Ele vai pôr o imposto daquele produto lá em cima para evitar que aquele produto entre dentro do país, porque aí ninguém vai comprar aquele produto, porque aquele produto vai sair muito caro por causa do imposto, certo? Então é um tipo de barreira para impedir que um produto seja importado ali para o Brasil ou mesmo exportado, tá? Outro tipo de barreira que a gente tem é o tipo de barreira não tarifária. A barreira não tarifária, gente, é aquela que vai, vamos dizer, trazer uma dificuldade para que aquele produto entre no país por meio de outro tipo de restrição que não seja, na verdade, de imposto, tá? Restrição quantitativa, então, por exemplo, eu posso colocar uma cota de exportação de determinado produto. Então, por exemplo, eu acho que os Estados Unidos têm cotas de exportação, de importação de produtos, né, de outros países, para entrar dentro dos Estados Unidos, então tem uma cota. Então, suponhamos que os Estados Unidos tem uma cota de importação de laranja. Gente, eu não sei, tá? Qual que é o produto que eles têm. Eu sei que tem alguns produtos que eu não me recordo qual aqui, mas eu tô chutando.
mas não é laranja, não. Mas suponhamos que seja laranja. Então, por exemplo, suponhamos que os Estados Unidos têm uma cota de importação de laranja de, sei lá, 50 mil toneladas mês. Suponhamos que o Brasil já exportou lá para os Estados Unidos 50 mil nesse mês. Então, eu não posso exportar mais. Eu preciso esperar virar o mês ou o ano, né? Aí tem as regrinhas lá para continuar exportando aquele determinado produto. Então, quer dizer, uma restrição na quantidade de produtos que pode ser importado ou exportado. Alguns regulamentos técnicos, medidas sanitárias e fitossanitárias. Por exemplo, na época que começou a gripe suína, vocês lembram da gripe suína? A gente teve vários casos aí de países que passaram a não aceitar os frangos, né? A carne. O frango não, né? Gripe suína. Mas, ou gripe aviária. Nossa, gente, agora me bateu uma dúvida que se foi da suína ou da aviária. Mas fato é. Então, qualquer um deles são exemplos aí de medidas sanitárias e fitossanitárias. Então, na época que surgiu lá a gripe, não lembro se é do porco, se é do frango, vários países começaram a rejeitar as nossas carnes, porque com medo de estarem infectadas. Então, é uma medida sanitária, uma medida fitossanitária, que é um tipo de barreira à comercialização daquele produto, né? Ou algum outro tipo de padrão, subsídios que algum governo dá. Propriedade intelectual é quando a gente tem uma patente de uma marca, alguma coisa assim, que a gente não pode simplesmente sair comercializando por aí. Algum certificado de origem, e sim. Então, sim, empecilhos ali, vamos dizer, mais burocráticos, de negociação, que às vezes um país impõe ao outro, para que não possibilite aí a entrada daquele produto naquele país. Gente, essas barreiras comerciais, a gente chama de protecionismo. Até não está escrito aqui, eu devia ter colocado. Protecionismo. O que é isso? Protecionismo. Protecionismo vem de proteção. Então, isso significa que os países, eles tentam proteger o seu mercado interno da entrada de outros produtos que possam enfraquecer a produção nacional. Certo? Então, por isso que existe barreira comercial, tanto tarifária quanto não tarifária, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bobo aqui. O que a gente consome muito? Sei lá, a gente consome muito café, né? Certo, a gente consome muito café, a gente tem uma produção muito grande de café, né? Suponhamos que tem um outro país, sei lá, e começa a produzir muito café e começa... e o café de lá sai muito mais barato e começa a exportar o café dele aqui para o Brasil e a gente para de consumir o nosso café e começa a consumir o café que está sendo importado. Aí, sim, vai quebrar os produtores daqui, porque eles estão produzindo café e a gente não está comprando. Então, o que acontece? Aí o Brasil coloca uma barreira ou tarifária, colocando mais imposto para esse café, ou alguma barreira não tarifária para impedir que esse café desse outro país chegue aqui, porque todo mundo comprando aqui café. E a gente deixou de comprar o café brasileiro? É mais ou menos isso. Então, o protecionismo é justamente a adoção de barreiras comerciais para evitar que algum produto entre no nosso país e quebre os produtores e enfraqueça a nossa economia nacional, porque a gente está deixando de comprar produto nacional para comprar produto do exterior, certo? Então, assim, tem até várias reportagens, várias coisas falando sobre essa questão do protecionismo, tá? Porque muitas dessas barreiras, gente, podem ser barreiras que não são legais, vamos dizer assim. Aqui, inclusive, a gente tem aqui alguns exemplos, que são algumas práticas que podem ser consideradas desleais, ou algumas práticas que não necessariamente são corretas, que são alguns exemplos que eu coloquei aqui, o dumping. O dumping, gente, é quando um produto ele é vendido para o exterior, né, quando eu exporto um produto a um preço menor do que o meu custo de produção. Por quê? Porque aí eu faço isso como? Eu faço isso para tentar desbancar o meu concorrente, para tentar ganhar mercado. Assim, é uma coisa mais ou menos semelhante ao cartel, só que o cartel, geralmente, a gente... o cartel, geralmente, aqui nas situações, eu acho que tem um cartel no posto de gasolina, porque o preço da gasolina sempre fica naquele patamar. Só que a diferença é que, geralmente, no cartel, as pessoas... Os postos de gasolina, principalmente que fazem cartel, né, coloca o preço alto. No dumping, você faz o contrário, você abaixa o preço para você tentar ganhar mercado. Então, é uma prática que não é considerada muito, muito legal, vamos dizer assim, é uma prática meio desleal. A gente tem outra prática também,
que também não é vista com bons olhos é os subsídios. O que é o subsídio? O subsídio é quando aquela empresa ela tem algum benefício fiscal, financeiro para a produção daquele produto. Certo? Então, por exemplo, às vezes o governo, ele isenta o imposto da produção daquele produto para ele sair mais barato, para ele chegar no outro país mais barato. Então, isso é um subsídio. Uma outra prática que a gente tem também, que também não é vista assim com muito bons olhos, são as salvaguardas. O que são salvaguardas? Elas têm como objetivo aí de aumentar temporariamente a proteção ao comércio, né, do país, né, a indústria. Gente, sempre que a gente fala comércio doméstico, indústria doméstica, significa que a gente está falando do nosso próprio país. Comércio internacional, indústria internacional, dos outros países, tá? Então, doméstico é meio que sinônimo aí de nacional, tá certo? Então, a salvaguarda é quando o país ele tenta proteger a indústria doméstica, né, a indústria nacional, durante um determinado período, né, temporariamente, para fim de ajuste ali da economia por algum motivo específico, tá? Que pode ter acontecido. Por exemplo, a gente está passando por um período aí de pandemia, então pode ser que vários países estejam adotando algumas medidas de salvaguarda da sua economia para evitar que alguns produtos internacionais entrem no país e desestabilizem ainda mais aquela economia que já está fragilizada, tá? Até isso acontecer, ele adota alguma medida lá que pode ser alguma barreira tarifária, alguma barreira não tarifária, e aí quando a economia melhorar, ele tira essa barreira. Isso é chamado de salvaguarda, tá bom? Gente, além do mais, a gente tem aí que se atentar que o comércio internacional, ele ocorre geralmente entre culturas diferentes, né? Gente, se a gente for comparar aqui dentro do Brasil mesmo, a quantidade de culturas que a gente tem, né? Tem coisa, por exemplo, vou dar um exemplo da mandioca. Eu conheço como mandioca, mas tem gente que, dependendo da região, é macaxeira, dependendo da região, é aipim, né? Então, assim, quando a gente fala de cultura, cada região ela tem uma cultura diferente, uma legislação diferente, normas diferentes, climas diferentes, relevo, religião, tudo diferente. Então, a gente pode ter dificuldades de comercializar o nosso produto com outro país, porque às vezes o outro país é totalmente diferente da gente, certo? Então, por exemplo, vamos pensar em religião. Imagina se eu tenho, sei lá, uma fábrica de biquíni, né? Eu tenho uma fábrica de biquíni aqui no Brasil, é super normal. Posso vender o biquíni para os Estados Unidos, para a Europa, aí tá. Eu vou vender meu biquíni lá para algum país muçulmano, vou vender meu biquíni lá para o Afeganistão, lá para Arábia Saudita. Aí você imagina as mulheres lá da Arábia Saudita, do Afeganistão, que só anda com burca, porque é cultura deles, gente, é tradição deles. Imagina se eles vão comprar biquíni, meu? Não vão. Então, assim, tem alguns produtos, algumas especificidades que a gente tem que levar em consideração quando a gente for fazer esse comércio, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui também de clima, que pode influenciar muito no comércio. Nos países, gente, que ficam lá na América do Norte, a maioria dos países que ficam muito lá para cima, os rios congelam no inverno. Então, por exemplo, alguns produtos eles não podem ser comercializados no inverno, porque o meio de transporte que eles utilizam lá, às vezes, é o rio. E que lá, principalmente Canadá, Rússia, a gente tem um modal hidroviário muito grande, Estados Unidos também, e dependendo da época do ano, o produto ele não consegue chegar ao seu destino final, porque o rio está congelado, não tem como o navio navegar, né? A gente tem a questão aí da religião e da cultura também. Por exemplo, lembrei de um exemplo aqui da Índia. A Índia, gente, a vaca é um animal sagrado. Imagina, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. E aí eu vou exportar carne, vou exportar vários tipos de carne. Eu vou exportar, inclusive, a carne de vaca, que é a carne bovina. Aí você acha que eu vou exportar carne bovina lá para a Índia? É um desrespeito total com a cultura e religião deles, que tem a vaca como um animal sagrado, né? Se eu for fazer um acordo, por exemplo, com pessoas do Japão. Gente, o Japão são pessoas que são extremamente corretas,
pontuais. Se eu atrasar 1 minuto para uma reunião com o japonês, já era o meu contrato, entendeu? Então, a gente tem que levar em consideração isso. Até a questão como que a gente se comporta, como que a gente se veste. Então, se um brasileiro ele vai numa reunião para fechar um acordo com uma pessoa de determinado país, ele tem que tomar cuidado com os gestos que ele faz. Ele tem que estudar antes daquele país para ele entender aquela cultura, para ele saber se comportar ali naquela reunião, para ele não colocar o negócio dele em risco por causa de algum gesto que ele fez. Por exemplo, gente, o joia, aqui no Brasil, é joia. Só que tem outros países que isso aqui é um gesto obsceno, tem outros países que isso aqui significa uma negação. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Por quê? Porque cada povo tem uma cultura, uma diversidade diferente de clima, de religião e de costumes, tá? Então, isso aí, gente, é um tipo de barreira, né, comercial também. Por quê? Porque é uma barreira que às vezes não é tão levada em conta na economia, mas tem que ser levada em conta porque pode influenciar, assim, o fechar um negócio, né, o sucesso ou o fracasso de uma importação e exportação de um produto. Tá bom? Ufa, acho que chegamos ao final aí da nossa parte 2 aí da nossa introdução ao comércio internacional. Eu agradeço muito a paciência e a participação de todos aí na nossa aula. Até a próxima.